Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 9, Jesus, o sacrifício perfeito. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença eu me encontro com os meus irmãos para te adorar, porque o Senhor é bom, o Senhor é aquele que cura as enfermidades do teu povo. O Senhor é quem proveu o pão, a água, o alimento, a proteção para todos os teus filhos. Nós vivemos e nos movemos no teu poder, pelo teu poder. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo e que o Senhor abra nossa mente para entendermos o perfeito sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. Jesus, o sacrifício perfeito. Queridos, o pecado deveria nos assustar, mas infelizmente o pecado não nos assusta. Nós parece que somos atraídos para o pecado, e exatamente porque o pecado não nos assusta, nós não compreendemos a malignidade do pecado. Nós não conseguimos compreender por que foi necessário tão grande sacrifício de Deus se tornar homem e morrer na cruz. Quando nós contemplamos a cruz, nós ficamos pensando, imaginando, por que tão grande sacrifício? Sabe por que não entendemos? É porque o pecado, muitas vezes, ele nos é atrativo. A nossa natureza pecaminosa é atraída para o pecado. Mas, queridos, o pecado tem uma malignidade. O pecado é satânico. O pecado é demoníaco. E Deus proveu um sacrifício perfeito para a solução do pecado. Quanto mais você e eu apreciarmos o perfeito sacrifício de Jesus na cruz, mais nós vamos entender a malignidade do pecado. O plano de Deus é que o pecado se torne repulsivo para você, assim como era repulsivo para Jesus. Porque o pecado tem um nome, é Satanás. Nós não podemos gostar do pecado, porque é o mesmo que gostar de Satanás. Nós temos que odiá-lo, nós temos que sentir repulsa por ele. Nós temos que ter amor para com Jesus, para com a graça, para com a misericórdia, para com este Salvador terno, meigo, que morreu por nós. O verso áureo diz, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Hebreus 10, 14. A ideia de um Deus escolher se tornar homem, para nunca mais assumir a forma divina. Não deixou de ser Deus, mas escolheu nunca mais usar a forma divina. Assumiu a forma humana para todo sempre. Por que tão grande sacrifício? Ah, queridos, estas são as consequências eternas do pecado. O pecado foi solucionado por Jesus Cristo. A solução foi dada. Mas as consequências do pecado são eternas. Jesus Cristo assumiu a natureza humana para todo o sempre e vai ocupar a posição de Adão na nova terra. A posição de Jesus será a posição de Adão à frente da família humana. Ele é Deus e ele é homem, mas ele escolheu assumir a posição do segundo Adão. Ele continuará respondendo pela família humana para todo sempre. Queridos, a ideia de que um homem considerado culpado fosse executado na cruz, a ideia de que este homem fosse adorado como Deus, era uma ideia ofensiva às pessoas da antiguidade. A lei dos judeus declarava que o homem que fosse pendurado no madeiro era amaldiçoado por Deus.
Isso está em Deuteronômio capítulo 21, verso 23. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. Jesus foi pendurado no madeiro. Jesus se tornou maldição por causa de nós. Ele não tinha pecado, mas ele se tornou pecado por você, meu querido irmão. A cruz, antes de Jesus Cristo, transmitia uma sensação de derrota, de vergonha. No entanto, depois de Jesus ter morrido na cruz, a cruz se tornou símbolo do amor, da bondade, da misericórdia, da graça, da restauração, o símbolo do cristianismo. Paulo chamou o evangelho de palavra da cruz. Nesta semana nós vamos meditar sobre o sacrifício perfeito de Jesus para nos salvar. Na parte de domingo, por que os sacrifícios eram necessários? Você sabe que matar animais, mexer com sangue, ver o sangue escorrendo, isso não é algo agradável aos nossos olhos. Mas, queridos, por que Deus escolheu um sistema de morte de animais, de sangue? Por que Deus escolheu isto? Deus sempre quis impressionar a mente do pecador com a malignidade do pecado. Pelo fato do pecado nos ser atrativo, por causa da nossa natureza pecaminosa, que gosta do pecado, Deus então criou este sistema de sacrifícios, mostrando a malignidade do pecado, para que o pecado se torne, cedo ou tarde, o pecado precisa se tornar repulsivo para você, assim como era repulsivo para o nosso Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia e vamos ler agora em Hebreus capítulo 9, o verso 15. Hebreus capítulo 9 e o verso 15. Aqui nós lemos: e por isso é mediador de um novo concerto, de um novo testamento, de uma nova aliança, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Para que você e eu pudéssemos receber a promessa da herança eterna, Deus proveu um sacrifício. Deus proveu um mediador na nova aliança, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, Hebreus capítulo 9, verso 15, está explicando que a morte de Jesus como sacrifício teve o propósito de oferecer remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. Na primeira aliança houve transgressão, foi quebrada a primeira aliança, mas a segunda aliança, a nova aliança, não foi quebrada, louvado seja Deus. Ela não foi quebrada, porque a perfeita obediência de Jesus Cristo cumpriu todos os requisitos da nova aliança, a fim de que o povo de Deus pudesse receber a promessa da herança eterna. Jesus Cristo viveu vida perfeita. No antigo Oriente Próximo, uma aliança entre duas pessoas ou nações era algo sério que envolvia uma troca de promessas sob juramento. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, a cerimônia envolveu o ato de cortar os animais ao meio. Você pode ler isso aqui em Gênesis capítulo 15. Aqui em Gênesis capítulo 15, versos 6 a 21, fala desta aliança que Deus fez com Abraão. Os animais eram cortados ao meio, e as partes caminhariam entre os pedaços em reconhecimento de que aqueles animais representavam o destino de quem quebrasse a aliança. Porém, somente Deus andou entre os animais com o propósito de comunicar a Abraão que ele não quebraria sua promessa. Nós lemos aqui em Gênesis capítulo 15, versos 6 a 21. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra para a herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos e uma cabra de 3 anos,
e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos eles, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente uma da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, os enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-losão e afligi-losão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás aos teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado, e a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis que um forno de fumo e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Deus passou no meio daquelas metades cortadas dos sacrifícios. Deus passou no meio, mostrando que ele não quebraria a aliança, que ele cumpriria fielmente aquela aliança. Aqui diz: sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis que um forno de fumo e uma tocha de fogo. Aqui é Deus que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio Egito até ao grande rio Eufrates. Queridos, esta aliança, esta promessa feita por Deus, e esta certeza de que ele, Deus, não quebraria a aliança, isto se cumpriu plenamente quando Jesus Cristo morreu na cruz, porque ele é o cumprimento da promessa feita. Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Hebreus capítulo 9, verso 22. Assim como os sacrifícios existiam na velha aliança, que foi quebrada, existe na nova aliança também não muitos sacrifícios, mas um só sacrifício: a morte de Jesus Cristo, Cordeiro de Deus. Quando Israel quebrou a aliança, Deus enfrentou um dilema doloroso. A aliança exigia a morte dos transgressores, mas o Senhor amava o seu povo. Se ele simplesmente desviasse o olhar ou se recusasse a puni-los, seus mandamentos seriam invalidados e este mundo mergulharia no caos. Porém, o Filho de Deus se ofereceu como substituto. Ele morreu em nosso lugar para que pudéssemos receber a promessa da herança eterna. Isto é, Jesus defenderia a santidade da lei de Deus e ao mesmo tempo salvaria os transgressores. Você e eu, transgressores da lei, somos salvos, perdoados pelo sangue da nova aliança, Jesus Cristo. Isso pode ser realizado por meio da cruz. A cruz foi um meio provido por Deus para trazer salvação a todos os transgressores. Esta é a promessa da nova aliança. Queridos, por que os sacrifícios eram necessários? Porque, havendo transgressão, tem que existir derramamento de sangue. E o sangue perfeito e imaculado do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, foi derramado uma só vez, para perdão dos nossos pecados. Louvado seja Deus. Na parte de segunda-feira, diversos tipos de sacrifícios. Lá na antiga aliança existiam muitos tipos diferentes de sacrifícios. Isso você pode ver quando você lê o livro de Levítico. Abra sua Bíblia no livro de Levítico, você vai ver ali a partir do Levítico capítulo 1, você vai ver os diversos tipos de sacrifícios que existiam. O primeiro que aparece aqui em Levítico capítulo 1 chama-se holocausto. O que significa holocausto? É quando a oferta era totalmente queimada. Exigia que todo o animal fosse consumido no altar. Este sacrifício totalmente queimado representava Jesus, cuja vida foi consumida por nós.
Mesmo sendo igual a Deus, Jesus se esvaziou, assumindo a forma de servo. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8. E assumindo a forma de servo, morreu uma morte de cruz. Queridos, Jesus Cristo é o holocausto, cuja oferta foi totalmente queimada sobre o altar. Um segundo tipo de sacrifício era a oferta de cereais. Isso você pode ver aqui em Levítico capítulo 2. A oferta dos manjares, a oferta dos cereais, demonstrava gratidão. Era uma oferta de gratidão pela provisão divina do sustento para o seu povo. Também representava Jesus, o pão da vida, por meio de quem temos a vida eterna. O terceiro tipo de sacrifício era a oferta de sacrifício pacífico. Está aqui em Levítico capítulo 3. Os sacrifícios de paz ou das graças. Sacrifícios pacíficos. Implicava uma refeição comunitária, com amigos e família, para celebrar o bem-estar. Representava Cristo, cujo sacrifício nos proporcionou paz. Também enfatiza que devemos participar do sacrifício de Jesus comendo sua carne e bebendo seu sangue. Outro tipo de sacrifício, aqui em Levítico capítulo 4, chama-se oferta pelo pecado ou oferta de purificação. Levítico capítulo 4. Você pode ver aqui em Levítico 4, verso 1 até o capítulo 5, verso 13, quantos diferentes sacrifícios existiam. Sacrifício pelos erros dos sacerdotes, sacrifício pelos erros do povo, e aqui vemos o sacrifício pelos erros de um príncipe, os sacrifícios pelos erros de qualquer pessoa, os sacrifícios pelos pecados ocultos, e agora os sacrifícios pelos pecados voluntários, sacrifícios pelos pecados da ignorância. Queridos, todos estes eram oferta pelo pecado ou oferta de purificação, provia expiação pelos pecados. Esse sacrifício enfatizava o papel do sangue do animal, que representava a sua vida, para oferecer redenção dos pecados, e apontava para o sangue de Jesus, que nos redime dos nossos pecados. O último tipo de sacrifício é a oferta pela culpa ou reparação. Isso está no capítulo 5 de Levítico, versos 14 até o capítulo 6. Sacrifício pela culpa ou de reparação. Proporcionava perdão nos casos em que a reparação ou restituição era possível. O perdão de Deus não nos livra da responsabilidade de reparar ou restituir, sempre que possível, a quem prejudicamos. Os sacrifícios do santuário nos ensinam que na experiência da salvação é mais do que apenas aceitar a Jesus como nosso substituto. Também precisamos alimentar-nos dele, compartilhar seus benefícios com outros e reparar a quem prejudicamos. Queridos, embora na antiga aliança existissem todos estes tipos de sacrifícios, na nova aliança existe um só sacrifício perfeito, santo e imaculado. É a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, que é todo suficiente para perdão de todos os nossos pecados, sejam pecados por ignorância, sejam pecados voluntários, sejam pecados ocultos, sejam pecados do povo, ou pecados de um pastor, ou de um líder da igreja. Não importa qual seja o tipo de pecado, existe um só sacrifício, o sangue imaculado do Cordeiro de Deus, que tira o nosso pecado. Somos purificados, perdoados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus, pela sua vida perfeita, obediência perfeita, porque ele pôde morrer na cruz pelos nossos pecados, porque ele mesmo nunca tinha pecado. Por isso, queridos, nós podemos nos regozijar neste sacrifício perfeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de terça-feira, o sacrifício perfeito de Jesus, graças a Deus existe um sacrifício perfeito. Hebreus capítulo 7, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 7 e vamos ver então o verso 27. Aqui nós lemos:
Hebreus 7 e o verso 27. Que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez oferecendo-se a si mesmo. Jesus Cristo não precisava oferecer sacrifícios por si mesmo. Ele era perfeito, ele viveu uma vida de obediência perfeita à santa lei de Deus. Por isso diz aqui que não necessitava, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele, Jesus Cristo, uma vez, oferecendo-se a si mesmo. E agora Hebreus capítulo 10 e o verso 10. Hebreus capítulo 10, verso 10, na qual vontade, ou seja, na vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, temos sido santificados pela oblação, pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma só vez. Aleluia! Os sacerdotes levitas são comparados a Jesus, que vive para sempre e tem um sacerdócio imutável. Os sacerdotes levitas todos os dias e todos os anos ofereciam dons e sacrifícios ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Jesus, no entanto, ofereceu a si mesmo, uma vez por todas, um único sacrifício que purifica nossa consciência, aniquila o pecado. Seu sacrifício é superior ao de animais, pois ele era o Filho de Deus, que cumpriu perfeitamente a vontade do Pai. A descrição do sacrifício de Jesus como tendo ocorrido uma única vez tem várias implicações importantes. Primeiro, seu sacrifício é eficaz e nunca será superado. Os sacrifícios dos sacerdotes levitas eram repetidos porque não eram eficazes. Em segundo lugar, os diferentes tipos de sacrifícios do Antigo Testamento se cumpriram todos na cruz. Jesus não apenas nos purifica do pecado, mas provê também santificação. Em Jesus Cristo você é perdoado e então você será santificado. A todos que Jesus Cristo perdoa, depois ele santifica, transferindo para estas pessoas perdoadas a mente dele. Isto é obra do Espírito Santo. O sacrifício de Jesus também alimenta a nossa vida espiritual. Oferece um exemplo que precisamos seguir. Hebreus nos convida a fixar os olhos em Jesus, especialmente nos eventos da cruz, e seguir a sua liderança. Hebreus capítulo 12 nos convida a fixar os olhos em Jesus Cristo. Hebreus 12, verso 1, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Verso 4, ainda não resististes até ao sangue. Queridos, Jesus Cristo resistiu até ao sangue. Ele foi batizado com sangue, combatendo contra o pecado. O plano de Deus é que o pecado se torne repulsivo para você, assim como era repulsivo para Jesus Cristo. Por isso diz aqui, ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Não pode existir amizade entre eu e o pecado. Nós precisamos ter inimizade para com o pecado, combatendo contra o pecado, diz aqui, mesmo que tenhamos que resistir até ao sangue. A cruz é a base de todos os benefícios divinos. A purificação do pecado nos vem através da cruz. A santificação nos vem também através da cruz. Queridos, em Jesus Cristo, nós temos tudo o que precisamos. Deus proveu em Jesus Cristo todas as suas necessidades.
Em Jesus Cristo somos mais do que vencedores. Aleluia! Na parte de quarta-feira, a cruz e o custo do perdão. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 9. Vamos ver aqui o capítulo 9 e os versos 22 a 28. Hebreus capítulo 9 e os versos 22 até o verso 28. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. E o verso 23, de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão nos céus assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Verso 24, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. E o verso 25, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. Doutra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Jesus se manifestou para aniquilar o pecado, para destruir Satanás, pelo sacrifício de si mesmo. E o verso 27, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Queridos, no serviço do santuário terrestre, existia o serviço diário, que era realizado no lugar santo, mas existia também o serviço anual, porque uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no Santíssimo do Santuário para o dia do juízo, chamado dia da expiação. Isso nós podemos ver aqui em Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9 nós lemos a partir do verso 1. Ora, também o primeiro tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado para o primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário, ou seja, o lugar santo. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ou seja, o Santíssimo, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto coberta de ouro, toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas do concerto. E sobre a arca os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo cumprindo os serviços. Paulo está explicando que os sacerdotes entravam diariamente, todo o tempo, no primeiro compartimento, que era o lugar santo. Este era o serviço diário. Verso 7. Mas no segundo, ou seja, no lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Paulo mostra claramente os dois serviços, o serviço diário e o serviço anual. Quando Jesus perdoa o nosso pecado, ele assume a responsabilidade judicial daquele pecado. O santuário representa o caráter e o governo divinos. Está contaminado, pois Deus carrega nossos pecados quando nos perdoa. O sistema de sacrifícios no santuário israelita ilustra esse ponto. Quando alguém buscava perdão, trazia um animal como sacrifício em seu favor, confessava os seus pecados sobre ele e o abatia. O sangue era borrifado nas pontas do altar ou aspergido diante do véu do templo no primeiro compartimento, no lugar santo. Desse modo, o pecado era simbolicamente transferido para o santuário.
Deus carregava os pecados do povo. No sistema israelita, a purificação ou a expiação dos pecados ocorria em duas etapas. Durante o ano, os pecadores arrependidos traziam sacrifícios para o santuário. Esses sacrifícios purificavam as pessoas dos seus pecados e os transferiam para o santuário, para o próprio Deus. No fim do ano, no dia da expiação, que era o dia 10 do 7º mês, o dia do juízo, Deus purificava o santuário, liberando a sua responsabilidade judicial ao transferir os pecados para o bode expiatório Azazel, que representava Satanás. Por isso, queridos, no serviço do santuário terrestre existiam, portanto, os sacrifícios diários, mas existia também o sacrifício anual. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santíssimo do Santuário Celestial com o sangue do bode representando Jesus, e com aquele sangue, símbolo do sangue de Jesus, ele fazia a purificação do santuário de todos os pecados ali acumulados durante o ano todo. Era o dia do juízo. Era a última oportunidade para alguém confessar os pecados. Se alguém não confessasse os pecados até o dia do juízo, esta pessoa seria riscada do povo de Deus para não mais pertencer ao povo de Deus. Mas, queridos, neste dia do juízo, no dia da expiação, dia 10 do 7º mês, um segundo bode era escolhido, não para morrer, não para derramar o sangue, mas era um bode representando Satanás. Depois de terminada a purificação do santuário, todos os pecados removidos do santuário eram depositados sobre a cabeça deste bode que representava Satanás, e ele era levado vivo para o deserto e abandonado no deserto. Queridos, a purificação do santuário era feita pelo sangue do bode que representava Jesus Cristo. Porém, como todos os pecados que o povo de Deus praticou foram tentações de Satanás, foram sugeridos por Satanás, ele também tem parte em todos os pecados. E ele vai assumir esta parte que ele tem em todos os pecados que o povo de Deus pratica. Por isso, os pecados eram colocados sobre a cabeça do bode que representava Satanás. Nós sabemos, quando Jesus Cristo voltar, quando ele nos arrebatar para o céu, no começo dos 1000 anos, aqui na terra, durante os 1000 anos, a terra se tornará um deserto. E aqui permanecerá o bode que é Satanás. Ele vai carregar a culpa de todos os pecados que ele levou o povo de Deus a praticar. Queridos, quando nós confessamos os nossos pecados, Jesus Cristo perdoa a parte que nós tivemos naqueles pecados, mas ele não perdoa a parte que Satanás teve em cada pecado que nós cometemos. O sangue de Jesus Cristo nos perdoa e nos purifica de todos os nossos pecados. Mas parte destes pecados pertencem a Satanás. Por isso, durante os 1000 anos, ele vai ficar aqui neste deserto, meditando em todas as desgraças humanas que ele provocou. E no final destes 1000 anos, que estão lá em Apocalipse 20, ele será queimado no lago de fogo e enxofre. Queridos, é isto que estava muito bem ilustrado no serviço anual realizado no Santuário da Terra. E é isso que vai acontecer. E Satanás, que conhece os serviços do santuário, ele sabe o que vai acontecer com ele. O lago de fogo e enxofre, preparado para o diabo e os seus anjos, está aguardando Satanás. Ele sabe que ele permanecerá 1000 anos preso neste planeta desolado em trevas. E ele sabe que no final dos 1000 anos ele será queimado. Mas nós, os salvos pelo sangue de Jesus Cristo, purificados dos nossos pecados, nós viveremos eternamente com o nosso querido Salvador,
Jesus Cristo. Aleluia! Na parte de quinta-feira, o juízo e o caráter de Deus. Queridos, o juízo celestial é algo que está presente no serviço do santuário terrestre, representado ali pelo dia da expiação, no dia 10 do 7º mês, e o juízo celestial está presente também em Daniel capítulo 8, verso 14, abra sua Bíblia, em Daniel capítulo 8 e o verso 14, aqui nós lemos: e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. O juízo celestial é a purificação do santuário celestial. E essa purificação do santuário celestial seria feita a partir... E essa purificação do santuário celestial aconteceria no final das 2.300 tardes e manhãs. 2.300 anos. Esta grande profecia de tempo de 2.300 anos começou em 457 a.C. e terminou em 1844 depois de Cristo. Portanto, em 1844 começou a purificação, ou seja, o juízo celestial. Aqui está falando do santuário celestial. O juízo celestial, queridos, ele ocupa não somente o centro da mensagem de Daniel, mas também ocupa o centro da mensagem do Apocalipse. Nós encontramos aqui em Daniel capítulo 7, versos 9 em diante, lemos: eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. E o seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. No centro da mensagem de Daniel está aqui o juízo celestial, descrito aqui em Daniel capítulo 7, versos 9 em diante. E no verso 13 mostra o Filho de Deus vindo ao Pai no Santíssimo para receber o livro do juízo e iniciar o juízo. Aqui lemos em Daniel 7:13: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos e nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino o único que não será destruído. Aleluia! Aqui está então o juízo celestial, em Daniel capítulo 7 e também em Daniel capítulo 8 e o verso 14. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. A purificação do santuário celestial começou em 1844. E queridos, Apocalipse, o centro da mensagem do Apocalipse é também o juízo celestial. Percebam que em Apocalipse capítulo 4 mostra a sala do juízo. Apocalipse capítulo 4, verso 1. E depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E agora Deus mostra para João e mostra para você a sala do juízo. Verso 2: e logo fui arrebatado em espírito, e eis aqui um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono, e o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos. Aqui está a sala do juízo. Queridos, o centro da mensagem de Daniel é o juízo celestial. O centro da mensagem do Apocalipse é o juízo celestial. Porque aqui, em Apocalipse capítulo 3, a última carta, a carta de Laodiceia, fala exatamente do povo do juízo. Laodiceia, povo do juízo, que começou em 1844.
Por isso Deus mostra ao povo de Laodiceia a sala do juízo. E agora mostra no capítulo 5 de Apocalipse o livro do juízo, o livro selado com 7 selos. E agora mostra também em Apocalipse capítulo 5, verso 7, Jesus Cristo vindo ao trono do Pai, no Santíssimo, para receber o livro selado com 7 selos e dar início ao juízo celestial, isto no ano de 1844. Apocalipse 5, verso 7. E veio, falando do Filho, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Queridos, aqui está o centro da mensagem do Apocalipse, o juízo celestial. Capítulo 4, a sala do juízo. Capítulo 5, o livro do juízo. Capítulo 6, 7, está mostrando a abertura do livro do juízo. Todos os 7 selos estão mostrando as 7 fases do juízo celestial. E o capítulo 8, a abertura do 7º selo, é o fim do juízo, a última grande intercessão de Jesus e então o fim do juízo, o fechamento da porta da graça. Queridos, o juízo celestial foi montado e aqui em Apocalipse capítulo 5 mostra que o leão da tribo de Judá veio, morreu, venceu. Diz aqui no capítulo 5, verso 5, e disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Jesus Cristo, através da sua vida perfeita, através da sua morte perfeita na cruz, ele venceu e ele ressuscitou e subiu ao céu. E em 1844, queridos, ele recebeu das mãos do Pai o livro selado com 7 selos. O juízo celestial começou em 1844. Nós estamos vivendo no grande dia da expiação. No juízo celestial, o caráter de Deus está sendo reivindicado. O caráter de Deus que tinha sido acusado por Satanás, ele está sendo reivindicado no juízo celestial. Jesus, no juízo celestial, usa a sua vida perfeita para defender o caráter do Pai, para defender a santidade dos 10 mandamentos da lei do Pai. Queridos, mas Jesus Cristo não usa somente a sua vida perfeita. Jesus Cristo usa também a vida de um Jó, a vida de um Daniel, a vida de João Batista. Jesus Cristo usa a vida dos filhos de Deus, que provaram diante do mundo que a lei de Deus é santa, justa e boa. Queridos, no juízo celestial, o caráter de Deus está sendo reivindicado e justificado, e a santa lei de Deus está sendo exaltada. Por isso aqui diz o juízo e o caráter de Deus. Em você e através da sua vida, o caráter do nosso Pai Celestial está sendo reivindicado. Jesus Cristo veio para fazer a vontade do Pai. Jesus Cristo veio para exaltar o Pai. E nós também, como filhos e filhas de Deus, gerados pelo Espírito Santo, nossa alegria é a mesma de Jesus Cristo. Nós queremos exaltar o nosso Pai. Nós queremos fazer a vontade do nosso Pai. Nós queremos mostrar diante do mundo e do universo que a lei do Pai é santa, justa e boa. Por quê? Porque o nosso Pai é santo, justo e bom. Queridos, que privilégio é esse que Deus nos deu, de sermos perdoados e salvos em Jesus Cristo, e sermos gerados pelo Espírito Santo, de recebermos a mente santa de Jesus Cristo e mostrarmos na nossa vida terrestre, nesta última geração, que é possível sim sentir repulsa pelo pecado. É possível sim ter prazer na santa lei do nosso Pai. Que o nome de Deus seja exaltado na sua vida, meu querido irmão. Que você, como filho de Deus, como filha de Deus, não tenha outra prioridade a não ser esta: fazer a vontade do nosso Pai Celestial.
Deus derrame sobre você o Espírito Santo e alegre-se, porque em sua vida, na minha vida, a lei de Deus está sendo exaltada. Que privilégio exaltarmos o nosso Pai. Que privilégio sermos usados por Deus para calarmos a boca de Satanás. Desta geração, mais do que qualquer outra geração, é exigida uma vida santa, uma vida pura, uma vida de íntima comunhão com Jesus Cristo. Deus preparou para esta nossa última geração o batismo da chuva serôdia do Espírito Santo, o selo do Deus vivo. O caráter de Jesus Cristo estará sendo impresso em você de uma forma perfeita. E nós vamos viver à vista de um Deus santo, sem intercessor no céu, porque após o fechamento da porta da graça, Jesus não estará mais intercedendo, mas nós vamos continuar vivendo aqui durante um período de tempo, à vista de um Deus santo, sem intercessor no céu. Mas como é possível? Como poderemos viver à vista de um Deus santo, sem um intercessor no céu? Porque nós fomos batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo. Nos tornamos possessões do Espírito Santo. A mente de Jesus foi impressa em nós, impregnada em nós. O caráter de Jesus Cristo está em nós. Nós pensamos e agimos e sentimos como Jesus Cristo. Quando o caráter de Jesus Cristo for perfeitamente revelado no seu povo, ele voltará. Ele virá para buscar o seu povo. Jesus Cristo quer ver o caráter dele refletido em você. Vida santa, vida pura. É em nome de Jesus Cristo, é pelo poder do Espírito Santo que isso é possível. Deus derrame sobre você o Espírito Santo. Que Jesus Cristo dê para mim e para você a mente dele e a paz que somente ele tem para dar. Amém.